Irmãos, agora nós vamos para a terceira exposição, na terceira carta de João, terceira e penúltima. Quero convidar aqui o presbítero Cédric para trazer para nós a palavra de Deus. Deus te abençoe, meu. Boa noite, irmãos. Sempre é um privilégio, uma oportunidade muito boa de nós trazermos a palavra do Senhor à igreja. Tem sido sempre um desafio e, ao mesmo tempo, uma bênção, né? Quando nós podemos nos debruçar sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, e observar como ela fala a nós sempre. E para nós começarmos hoje, eu convido que cada um possa ir onde você está, sentado onde você está, baixar suas frontes e orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos dê um tempo precioso diante da palavra dEle. Eu vou orar agora nesse momento. Muito obrigado, Deus, porque Tu tens nos abençoado, Tu é um Deus poderoso, Tu é o Deus soberano, Tu é o Deus criador, Tu é o Deus que domina todas as coisas, Pai. Nesse momento, eu peço que Tu estejas iluminando os nossos corações, para que nós possamos, através da Tua palavra, aprender mais, mas ao mesmo tempo, Deus, que nós possamos transformar isso em ações. Eu agradeço a Ti por esse tempo em comunidade, em que nós podemos louvar a Ti, em que nós podemos aprender e ler a Tua palavra. E agora, Senhor, eu rogo que Tu tenha misericórdia de cada um e derrame graça sempre sobre nós. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como bem destacado pelo presbítero Petrônio, nós dividimos o livro de 3 João, a carta de 3 João, em 4 partes. E, graças a Deus, Deus tem nos dado um tempo bom e os presbíteros da nossa igreja têm estado responsáveis por pregar cada ponto. Então, esse foi um sermão que foi feito a 10 mãos, né? Nós fizemos esse sermão a 10 mãos. E, meus irmãos, hoje, para iniciar, eu já peço que você abra a sua Bíblia no livro, na terceira epístola, na terceira carta de João, e nós não vamos lê-la toda. Coube a mim trazer aos irmãos a exposição do verso 9 ao verso 11. Então, antes que a gente vá para o verso 9 e o verso 11, vamos dar uma breve recapitulada no que foi tratado aqui nos 2 domingos anteriores pelo presbítero Render e pelo presbítero Bruno. Então, nós aqui nos últimos 2 domingos, nós aprendemos 2 verdades que elas são necessárias para qualquer cristão. Qualquer cristão precisa saber dessas verdades para que tenha um bom testemunho. E nós já vou falar bastante sobre um bom testemunho. E a primeira verdade que o Handel nos trouxe, o presbítero Breno nos trouxe, ele trouxe a definição de o que é a verdade. E a pergunta era essa: o que é essa verdade tão falada por João? Já o Bruno nos mostrou como essa verdade altera a forma que eu vivo e a forma que eu convivo. Mas a pergunta que o Handel respondeu foi: quem é a verdade? Meus irmãos, a verdade ela é o Evangelho. A verdade é a boa notícia que Cristo nasceu, que Cristo veio ao mundo. Quando nós vamos lá no evangelista Lucas e ele registra no capítulo 2, do verso 10 ao verso 11, ali é um diálogo de um ser celestial, um anjo, e ele chega com alguns pastores e ele conversa com esses pastores que estão no campo e ele diz assim: olha, vejo que trago novas e boas novas. Vai nascer um menino na cidade de Davi e ele é o Salvador. Quando ele fala assim, eu trago boas novas, as boas novas é o Evangelho. O Evangelho de que na cidade de Davi nasceu uma criancinha. E aqueles pastores ficaram muito
assustados, aterrorizados. Mas disse, não tenham medo. Vão lá em Belém e olhem, tem um nenenzinho lá. E é essa a boa notícia. Nasceu um menino lá na cidade de Davi. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. Que Jesus um dia entrou no mundo através de um bebezinho e mudou o mundo todo. A verdade é Jesus Cristo. Essa mesma verdade, esse mesmo Evangelho, destacado também pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele prega esse Evangelho. Ele prega esse Evangelho de que esse menininho que nasceu, cresceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. E a ressurreição dele nos torna justos diante de Deus e muda a nossa vida. Rendel diz, a verdade é Jesus, que é o Evangelho. Bruno diz pra gente que esse Evangelho, quando entra na nossa vida, muda a nossa forma de viver. O Evangelho não é uma coisa, o Evangelho é alguém. É Jesus Cristo. Essa é a verdade que João vai conversar, demonstrar e indicar aqui nos versos que nós vamos expor essa noite. Meus irmãos, o Evangelho, ele é Cristo. E Cristo é a verdade. E a verdade, que é Cristo, altera aquele que segue a Jesus. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Quando João escreve aqui, e quando nós olhamos para essa palavra, nós precisamos ter isso em mente. Por quê? Porque João, o autor da carta, ele andou com Jesus. João conviveu com Jesus. João presenciou as maravilhas que Jesus operou. João conhecia Jesus. João estava presente em vários momentos em que Jesus operou milagres. João viu o bom testemunho de Cristo. E aí, quando nós olhamos aqui para a carta de 3 João, João, que viveu com Cristo, andou com Cristo, ele ensina a um irmão que se chama Gaio. Rendel falou de Gaio, Bruno falou de Gaio. Ele aprende com Gaio, Gaio aprende com João o que é um bom testemunho. E esse bom testemunho é marcado pela fidelidade a Cristo, a fidelidade à verdade. Gaio aprende com Jesus. E o que Gaio faz com o que ele aprendeu com Jesus? O que ele faz com o que ele aprende com João? Ele, com as suas atitudes, ele mostra um bom testemunho cristão. E esse bom testemunho, porque ele conhece a Jesus, a qual João apresentou para ele é marcado pelo quê? O que é a marca do testemunho de Gaio que está aqui em 3 João? A marca do testemunho dele é serviço. O testemunho de Gaio é marcado pelo serviço. E esse serviço que Gaio presta é um serviço que se doa. É um serviço que se envolve. É um serviço que sacrifica tempo. É um serviço que investe recursos. Gaio escuta o Evangelho, escuta sobre Jesus de João, e a partir do momento que Jesus entra na vida dele, a vida dele muda e ele passa a servir, ele passa a investir, ele passa a se envolver, ele passa a sacrificar a sua vida também em prol dos outros. João, meus irmãos, aprende com Jesus. Gaio aprende com João, que aprendeu com Jesus. E nós? Nós aprendemos com a palavra, porque a palavra nos mostra quem é Jesus.
Cada homem, cada mulher, cada criança que busca um bom testemunho deve estar firmado nessa verdade. Na verdade que é Cristo, na verdade que é Jesus. E Jesus, ele altera a nossa forma de viver, como alterou a forma de viver de Caio. Esse mesmo João, na primeira epístola, na primeira carta, no capítulo 3, no verso 18, ele diz o seguinte: olha, vocês que conhecem a Jesus, vocês devem fazer o seguinte: vocês não devem amar somente de boca, mas vocês precisam amar em ação. Gaio entendeu isso. O Rendel falou muito bem sobre a verdade. O Bruno mostrou muito bem como a gente bota o nosso testemunho a serviço da verdade. Porque nós, botando o nosso testemunho a serviço da verdade, nós nos envolvemos, nós doamos, nós sacrificamos, nós investimos no reino. A Bíblia afirma, meus irmãos, a Bíblia afirma categoricamente que Jesus faz de nós o quê? Vinho novo. E vinho novo é botado aonde? Em odres novos, em novos potes. Nós não podemos conhecer a Jesus e continuar com o mesmo testemunho. E depois que você lê toda a carta de 3 João, você aprende com a grande ideia que está aqui, projetada, ou a mensagem principal que você consegue absorver desse texto, desses 15 versículos. E a verdade e a mensagem que está projetada aí é que o bom testemunho cristão, ele faz o quê? Ele persevera nessa verdade. Ele se move em direção a Jesus, que é a verdade. E quando ele se move em direção a Jesus, que é a verdade, ele faz o quê? Ele rejeita, ele deixa para trás, ele abandona o quê? Uma conduta que é reprovada, uma conduta que não é aceitável para quem conhece Jesus. Quando você lê 3 João, e você analisa do verso 1 ao verso 15, você aprende que para você ter um bom testemunho, você precisa conhecer a Cristo. E conhecendo a Cristo, você muda a forma como você vive. A sua conduta é diferente. Você rejeita, você deixa para lá uma conduta que é reprovável, uma conduta que nega aquele a quem você conhece, que nega o Evangelho, que nega a pessoa de Cristo. Se nós conhecemos a verdade, se nós vivemos na verdade, se nós somos vinho novo, nós rejeitamos a conduta que é reprovável. E para a gente começar hoje vendo do verso 9 ao verso 11, que eu fiquei encarregado de trazer aqui aos irmãos, nós vamos pensar um pouco como esse bom testemunho, como essa forma de viver, ela torna evidente, ela bota em destaque aqueles que se opõem a Cristo, aqueles que se opõem à verdade, aqueles que se opõem ao bom testemunho, aqueles que se opõem aos seguidores de Cristo Jesus. Então nós temos aqui uma dinâmica acontecendo quando você lê o texto, e nós já vamos ler. Quando você começa a ler do versículo 1 até o versículo 15, você vai observar o texto se mover, João dizer assim, olha, eu tenho uma conduta aprovada nos primeiros 4 versículos. Depois eu tenho novamente essa conduta aprovada destacada nos próximos dos 5 ao 8. E agora ele vai observar uma conduta reprovada. Ele vai falar para a gente sobre uma determinada atitude de um determinado irmão que fazia parte daquela igreja. E o verso 9, abra sua Bíblia aí, ou se você está com o seu celular, ligue a sua Bíblia. E o verso 9 diz o seguinte: escrevi à igreja, mas Diótrofes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe.
Então nós vemos aqui que João já falou de Gaio, já falou das qualidades do amado Gaio, do bom testemunho dele, e agora ele fala no verso 9 sobre esse irmão chamado, ou esse homem chamado Diótrefes. Diótrefes, é até um nome bem diferente, né? Diótrefes. E ele diz que Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Então João, meus irmãos, João, o evangelista, o apóstolo aqui, ele já tá velhinho, ele já é um ancião. E ele é um ancião que ele cuida de várias igrejas ali naquela região. E ele envia uma carta, e é isso que o texto está dizendo, olha, eu escrevi uma carta, eu enviei essa carta àquela igreja com orientações, orientações que diziam como eles deveriam viver. E provavelmente, ele fazia isso para várias cidades ali, né? Nós vemos a primeira epístola, a segunda epístola, elas são escritas para outras cidades, tá bom? E aí ele escreve para essa cidade. Por quê? Porque um dia ele passou lá, falou de Jesus Cristo, aquelas pessoas tiveram as escamas tiradas dos seus olhos, eles conheceram a Jesus, e agora ele escreve distante, dando algumas orientações. E não só para aquela igreja, para aquela cidade, mas para várias cidades. E ele faz isso porque ele obedece, ele conhece a Cristo, ele sabe a missão dele como apóstolo. E qual é a missão dele? A nossa missão é ir por todo mundo, pregando o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João sabe disso, ele faz isso, ele vai às nações, ele vai às cidades, chega lá, ele compartilha o evangelho, essas cidades são alcançadas, ele volta e depois ele escreve cartas, recomendando os irmãos, dando orientações aos irmãos. Mas a gente observa agora, no verso 9, que tem um irmão ali, para o qual ele escreveu essas cartas, que ele se opõe aos comandos. Ele não aceita a orientação. O texto aqui, ele não diz para nós, no verso 9, se Diótrefes ele rasgou, se ele queimou, se ele fez alguma coisa com essa carta. Mas ele destaca que ele não os recebe mais. Ele não recebe aquelas pessoas às quais João recomendou. O texto é claro, ele diz isso para a gente. Ele não aceita as recomendações da carta. E automaticamente nós podemos inferir que ele também está fazendo oposição a João, porque ele não aceita as orientações de João. Ele não está aceitando as orientações daquele que um dia compartilhou o evangelho, inclusive com Diótrefes. Diótrefes, nesse caso aqui, meus irmãos, ele é mal agradecido. Ele é mal agradecido. E surge aqui a pergunta, mas por que Diótrefes faz isso? Por que ele tem essa atitude? E a resposta está clara aqui. Por que Diótrefes age dessa forma? Porque ele gosta muito de ser o mais importante entre eles. O orgulho, a arrogância de Diótrefes culminaram naquela atitude dele. Porque Diótrefes gostava de ser o centro das atenções. E por ele gostar dessa posição, ele desperdiça a oportunidade de se doar, ele desperdiça a oportunidade de se envolver, ele desperdiça a oportunidade de se sacrificar na vida daqueles irmãos ali. Por quê? Porque ele quer ser o mais importante. E quantas vezes, meus irmãos, nós, nesse afã de querermos ter o protagonismo, nós acabamos desperdiçando a oportunidade de servir, nós acabamos desperdiçando a oportunidade de cumprir a missão. Que missão? Aquela missão que é dada a nós, de proclamar o evangelho. Diótrefes, ele gostava de ser o mais importante. Diótrefes gostava de ser o protagonista. Diótrefes não escutava o que estava prescrito ali naquelas cartas por João. Nós muitas vezes caímos nessa mesma cilada. Diótrefes não aprendeu com João. João, meus irmãos, foi aquele que andou com Jesus. João foi aquele que aprendeu com Jesus. E olha só o que Jesus ensina a João. Se você puder ir lá no Evangelho de Marcos, abra sua Bíblia aí, por favor. Vou pedir só um pouco de paciência no capítulo 10. Marca lá, 3 João,
e vai lá no verso 10, no capítulo 10 de Marcos, do verso 42 até o verso 45. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, 42, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o quê? Servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o quê? Escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser o quê? Servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Diótrefes não queria servir. Diótrefes queria ser servido. Eu vou abrir um parêntese aqui. Esse texto de Marcos, depois os irmãos podem chegar em casa e ler, mas esse texto de Marcos está incrustado. E ele fala aqui, se você pegar o início do texto, isso que é maravilhoso na palavra do nosso Deus, ele está incrustado num trecho daquela disputa. Lembra daquela disputa de quem que ia sentar do lado de Jesus no céu? Vocês lembram? Hein? Em que dizia, Senhor, quando chegar no céu, tu permitas que eu sente à direita e tu sente à esquerda. Lembram dessa passagem? Ela está um pouquinho antes desse texto que nós lemos. E Jesus fala... Adivinhem para quem? Vocês sabem para quem ele fala isso? Aqui, especificamente? E sabem para quem está pedindo para sentar do lado direito e do lado esquerdo? João e Tiago. João, esse mesmo João que está escrevendo para Diótrefes, ele aprende com Jesus que o lugar do bom testemunho é um lugar de servo. Ele está orientando e vai orientar o amado Gaio, porque ele aprendeu com Jesus que ele deveria servir e não ser servido. Porque Jesus disse que ele veio para servir e não ser servido. Nós temos que aprender com essa passagem justamente isso. Que o nosso papel, o nosso bom testemunho, é um testemunho de quem serve. Não é um testemunho de quem busca ser servido. João aprendeu com Jesus. Gaio aprendeu com João. Diótrefes, infelizmente, não aprendeu. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, muitas coisas. Nós aprendemos que muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja, elas buscam protagonismo, mas elas buscam esse protagonismo, ou esse lugar de destaque, ou esses holofotes simplesmente por soberba, simplesmente por orgulho, como esse homem que é descrito aqui. Esse homem que não recebeu os irmãos, esse homem que se opôs a João, esse homem que com essas condutas demonstra que o seu testemunho é um testemunho reprovável. É um testemunho que segue em outra direção, que não é a direção que Jesus nos manda seguir, que é o que ele diz lá em Marcos, é o que está registrado lá em Marcos. Melhor é o quê? Servir do que ser servido, meus irmãos. Nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o ensino que Jesus nos dá, e a nossa postura tem que ser diferente, porque nós precisamos buscar o bom testemunho, e o bom testemunho é um testemunho de servo. E servo faz o quê? Servo se doa, servo se envolve, servo sacrifica, servo investe tempo. Meus irmãos, quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos Jesus Cristo, a nossa vida, a nossa conduta muda. E a mudança que ocorre em nós por causa de Cristo causa o quê nos outros? Um impacto. Ela não para em nós. Ela não parou em Gaio. Ela não parou em João. Mas Diótrefes, com a sua conduta reprovável, quer se opor a isso. Por quê? Por que ele quer se opor? Porque ele quer ser o primeiro entre eles. Porque ele quer ser protagonista. Porque ele quer ser protagonista. Diótrefes tem uma conduta reprovável.
O verso 10 da carta diz o seguinte: portanto, se eu for, chamarei a atenção dele, de Diótrefes, para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olha só que interessante. Agora, meus irmãos, João está dizendo, olha, se eu for visitar essa igreja, eu vou confrontar esse idiota. Eu vou falar sobre essa conduta. João toma uma decisão contra Diótrefes. Por quê? Porque a conduta dele é uma conduta reprovável. Ele não quer receber os irmãos. Para piorar ainda, ele começa a difamar. Ele começa a falar mal dos irmãos ali. E isso, com certeza, tem um impacto sobre a igreja e sobre a autoridade de João também ali, entre os irmãos. Então João diz, olha, se eu for aí, eu vou chamar a atenção desse irmão. Eu vou confrontar esse irmão no que ele tem feito, porque ele tem disseminado mexerico, intriga, fofoca, contra muitos irmãos ali. E contra também João, porque ele não recebe os que ele enviou e ele também começa a falar mal desses irmãos. Meus irmãos, a atitude de Diótrefes também piora, porque ele não somente toma essa atitude ou essa ação de começar a falar mal de João e dos irmãos, mas ele começa também a não receber os irmãos. E ele também, além de fazer tudo isso, desafiando a autoridade do apóstolo, ele também, e o verso 10 é muito claro, ele impede que outros irmãos possam o quê? Possam acolher esses missionários que iam ali servi-los. Então ele começa a recusar que os outros também recebam aquelas pessoas que vinham para ensinar aqui, ali, naquele local. Então, além de falar mal dos irmãos, ele começa a influenciar os outros que não recebam os irmãos. Inclusive, a palavra é muito clara, ele impede que os irmãos recebam aqueles aos quais João tem recomendado. Aqueles missionários que iam ali pregar o evangelho, aquelas pessoas que eram recomendadas. Diótrefes começa um processo muito difícil. Então João está dizendo, olha Diótrefes, se eu for aí, eu vou te confrontar. Eu vou te confrontar. Meus irmãos, Diótrefes se opõe à verdade, porque ele causa barreira à propagação do evangelho ali naquele local. E João está dizendo, olha, essa sua conduta não é uma conduta correta. Quando você olha para esse texto, quando você olha para esse versículo, você consegue perceber aí alguém que tem o exemplo ou que entendeu o que Jesus ensinou? Nós percebemos aí alguém que não entendeu. Jesus, com aquele ensinamento que ele diz, olha, seja servo, não queira ser servido, mas sirva. Ele diz para que nós, quando lemos isso aqui, nós não percamos essa oportunidade de ter um bom testemunho, de nos envolver ao ponto de nós nos doarmos, nós nos sacrificarmos, nós darmos investimento da nossa vida na vida de outros irmãos. Esse é o bom testemunho. Esse é o bom testemunho que vai botar em destaque uma conduta reprovada. Quando João fala a Gaio, ele olha para Gaio e diz, olha, você tem dado um bom testemunho, amado Gaio. Diótrefes não. A conduta dele não é a conduta de alguém que se doa, se envolve, sacrifica. É muito claro a gente observar isso. Por quê? Porque olha os 3 verbos aí. O que Diótrefes fazia? Ele recusa, ele impede e ele expulsa. Ele recusa, ele impede e ele expulsa. Isso são atitudes de quem tem um bom testemunho ou um testemunho reprovável. Essa é uma postura aprovada ou reprovada. Meus irmãos, o bom testemunho, ele vai na contramão do que esse homem tem feito. Nessa dinâmica de conduta aprovada, conduta reprovada, Diótrefes está desse lado aqui. Mas olha só,
Quando eu olho para esse texto aqui, quando nós meditamos um pouco nele, nós percebemos a preocupação desse homem. Diótrefes tem a preocupação de ser o mais importante. Por quê? Porque ele só pensava nele. Ele só pensava na posição dele, ele só pensava na sua importância, ele só pensava no seu prestígio, ele só pensava no seu destaque. Diótrefes era um homem que só pensava no eu, no eu, no eu, no eu. O pecado do orgulho, da soberba, dessa vontade de ser sempre o primeiro, fez com que João olhasse para ele e dissesse: olha, eu vou precisar conversar contigo sobre essas coisas. Nesse tempo que nós vivemos, é muito perceptível isso na vida de várias pessoas. A gente vive um tempo de uma palavra que é muito comum no nosso meio, que é a palavra influencers. Vocês já viram essa palavra influencers? Diótrefes queria ser um influencer, porque ele só pensava nele. Só pensava nele. Influencers querem protagonismo. Influencers querem o que a gente chama de highlights, os holofotes. Diótrefes era um influencer de uma conduta reprovada. Nesse tempo que a gente vive dos influencers, a gente vive muito nas redes sociais, né? E se nós analisarmos as redes sociais, nós vamos perceber que as redes sociais hoje têm uma rede social para alimentar cada desejo de protagonismo do ser humano. Vocês já perceberam isso? Se você quiser falar muito, né? Se você quiser ter um local de destaque muito grande, você vai para o Facebook. O Facebook é um lugar que você fala muito, né? Você consegue colocar muita coisa ali. Se você quiser um local que você queira somente mostrar o que você está fazendo, Instagram, né? Instagram. Se você quiser um local de acesso rápido, Twitter. Poucas palavras, pouca informação. Se você quer mostrar como você é bem-sucedido, como você é o primeiro, os seus títulos, as suas conquistas, LinkedIn. Não é verdade? LinkedIn. Se você quer atingir muita gente rápido, TikTok. Né? TikTok, seguidores e mais seguidores. Eu. Quem tem mais seguidores? Quem tem mais cliques? Quem tem mais likes? Quem tem mais? Esse era o Diótrefes. E ele não percebeu, e às vezes nós não percebemos, como isso se opõe a uma boa conduta cristã. Jesus está dizendo: seja servo. E o mais interessante dessa passagem, meus irmãos, é que não há nada de novo debaixo do sol. Não é verdade? Esse mundo de redes sociais não é nada novo, porque aqui nós vemos, no início da caminhada da igreja, João ainda está vivo aqui, nós vemos um homem que quer holofote, que quer ser o primeiro, que quer ter destaque, quando o chamado aqui é um chamado para ser servo. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui com esse verso, com esse pequeno versículo, que João olha essa atitude e ele vai lá e faz o quê? Ele confronta, ele vai lá e expõe, ele vai lá e mostra aquela conduta, porque é uma conduta reprovável. E aqui nós paramos e aprendemos que há coisas que precisam ser faladas em amor, mas precisamos falar. João não abre mão disso. João não poupa aquele homem. João mostra que aquele homem tinha um testemunho errado, um testemunho incorreto. Eles haviam ensinado, João havia ensinado a ele, mas ele não aprendeu. Ele não aprendeu. O bom testemunho cristão, ele nos lembra que há coisas, meus irmãos, que nós precisamos falar em amor, mas nós precisamos falar. João fala a Diótrefes. Ele manda um recado, ele diz: olha, se eu for, eu vou conversar sobre essa sua postura, sobre essa sua conduta. E essa conduta dele aqui serve também para nós, para a gente avaliar a minha conduta. Como é que está a minha conduta? Será que eu tenho observado e seguido o que Jesus
piscina. Eu fico imaginando, e me colocando aqui também, se chega uma carta aqui para o pastor, para os irmãos, chega uma carta no presbitério, dizendo assim, olha, sabe o Cédric, aquele irmão, ele anda por aí, falando mal, fazendo fofoca, tendo um testemunho reprovável. Que tristeza. E se for preciso, eu vou ter que escutar o quê? Algumas coisas que precisam ser ditas em amor, mas precisam ser ditas. João faz isso aqui. João faz isso aqui. E a nossa conduta, como é que ela tem sido? Ou como é que ela está? Ela está mais parecida com uma conduta aprovada, com a conduta de Gaio, ou mais parecida com a conduta de Diótrefes? Essa é uma boa reflexão a ser feita. Nós temos buscado seguir as palavras de Jesus, que nos chama a ser servos, ou nós temos buscado o contrário, ser servidos? Nós precisamos fazer essa análise. Quando nós vemos esse relato só ressalta em nós a vontade de buscar uma vida cristã que dê um bom testemunho. Um testemunho de servo. Por quê, meus irmãos? E eu insisto nisso. Porque servos se doam, servos se envolvem, servos sacrificam, servos investem no reino. Eles investem no reino porque eles têm um rei que se fez servo. Nós olhamos as pegadas de Jesus e nós devemos caminhar nessas pegadas. Mas agora, lembra que eu falei que tem uma dinâmica acontecendo? Eu tenho uma conduta aprovada, eu tenho uma conduta reprovada. E João expõe essa conduta reprovada de Diótrefes, mas agora também ele nos mostra como deve ser o proceder daquele que é de Deus, daquele que tem uma conduta aprovada. E agora nós vamos ver que a abordagem agora de João muda. Se você ler comigo o verso 11, ele diz o seguinte no verso 11, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora vamos observar como mudou novamente o destaque para quem tem uma conduta aprovada. Nós olhamos o verso 9, o verso 10, conduta reprovada. Agora nós olhamos novamente, um bom testemunho tem algumas características. Eu achei interessante aqui, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode marcar aí. O João, ele gostava do Gaio. Porque é a quarta vez que ele chama o Gaio de amado, né? Amado Gaio. Olha, eu vou te falar algumas coisas. Ele trata Gaio com um carinho. Ele trata Gaio dizendo assim, olha, você tem aprendido, você tem andado na verdade. E ele vai dizer algumas coisas para Gaio. E ele diz o seguinte, ó, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. A conduta, ou a boa conduta, a conduta de um bom testemunho cristão, ela imita o que é bom. Ela não imita o que é mal. Ele está trazendo aqui a luz a Gaio, dizendo, olha, não imite o que Diótrefes tem feito, mas tenha uma boa conduta, tenha um bom testemunho. Olha quem você está imitando. E imitar é uma característica do ser humano, não é verdade? Domingo passado, eu estava voltando para casa, e antes de voltar para casa, eu fui caminhando ali para o anexo, entrei no carro e fiquei olhando para a porta do anexo onde ficam nossas crianças. E tinha uma criança de colo saindo do anexo, no colo do pai. E essa criança, ela estava no colo do pai dela. E a professora que vinha saindo, a irmã que ajuda lá, deu tchau para o pai dela. E aí a criança de colo não deve ter deve ter 1 ano e pouquinho. A criança também, e o pai deu tchau. E a criança fez o quê? Imitou o pai 1 ano e meio e deu tchau também. Nós imitamos aqueles com quem nós convivemos. Ela atendeu ao que o pai fez, imitando o pai. E aqui, João instrui o amado Gaio a fazer o quê? A imitar, a fazer a mesma coisa que ele ensinou
a Gaio e que João aprendeu com quem? Com Jesus. Ele diz, olha, Gaio, imita o que é bom. E essa ideia de imitar, ela acontece em outros textos também, no Novo Testamento. Se você observar lá em 1 Coríntios 11, versos 1, Paulo vai dizer, olha, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitem a Cristo. Ela diz também, Paulo também diz aos Filipenses 3,17, diz, olha, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. O padrão é o padrão do Evangelho. Olhem o que vocês estão fazendo, imitem o que é bom, sigam bons exemplos. E as pegadas que nós seguimos são as pegadas de Jesus, e Jesus reforça essa ideia de imitação no verso 29 de Mateus 11. Em Mateus 11, 29, Jesus diz o seguinte, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de quem? De mim que sou o quê? Sou manso e o quê? E humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós precisamos imitar a Jesus, nós precisamos entender e aprender dele. E a partir do momento que nós aprendemos dele, a nossa conduta, o nosso proceder, o nosso testemunho muda. Nós passamos a ser servos. Aqueles que imitam o que é bom devem aprender com bons exemplos. E sabe por que nós devemos fazer isso, meus irmãos? E aqui é interessante, nós não fazemos isso porque nós somos melhores do que os outros. Nós não fazemos isso porque nós queremos protagonismo. Nós não fazemos isso porque nós queremos ser os primeiros. Nós fazemos isso porque nós conhecemos a Deus. Porque nós conhecemos quem? Nós conhecemos o Evangelho. Porque a nossa vida não deve ser uma vida de protagonismo, mas a nossa vida deve ser uma vida de servos. Jesus nos chama a aprender dele. Ele é o quê? Ele é humilde, ele é manso. Nós precisamos imitar o que é bom. É isso que João está falando aqui para Gaio. Jesus, meus irmãos, ele mostra a nós, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, que ele foi o servo perfeito. Ele foi o servo sofredor. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado no mundo. É ele que não disse e que não usurpou o lugar de ser Deus, mas se fez homem. Até 30 anos, o que Jesus era? Um carpinteiro. Mas ele foi servo. E um servo que morreu. Mas ele morreu para que cada homem aqui, para que cada mulher, para que cada criança que entende o que ele fez, que entende que ele derramou o seu precioso sangue, que entende que ele veio como um servo, que entende também que ele é o nosso rei e que pagou cada pecado que nós já cometemos, que nós cometeremos com seu precioso sangue. Jesus é aquele que desceu ao inferno, mas subiu aos céus. E de lá ele vai vir. Ele vai vir para nos buscar, mas ele também vai vir para julgar. Jesus é aquele, o escolhido para, em nosso lugar, nos tornar justos diante do Deus Todo-Poderoso. Isso é, meus irmãos, o maior exemplo de testemunho que nós podemos ter. E esse testemunho deve nos levar a vivermos vidas de servos, a termos um bom testemunho. Se nós conhecemos a Deus, nós precisamos fazer o bem, é isso que ele está dizendo aqui. Para um bom testemunho, lembra, nós precisamos, e é indicado aqui 2 pontos. O primeiro ponto que é indicado para um bom testemunho, uma boa conduta, é imitar o que é bom. O verso 11 nos diz isso. E o segundo
é fazer o bem. É fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem é bom. Fazer o bem é bom. Paulo vai destacar para a gente, lá aos Gálatas, ele diz que a gente deve fazer o bem todo o tempo. Não é isso? Faça o bem todo o tempo. Gálatas 6:9. Pois, em algum momento, nós colheremos. Se não, desfalecermos. Lembra desse texto? Lá de Gálatas? Então, vamos fazer o bem. Fazer o bem. E no seu tempo, nós teremos uma retribuição. Mas se nós não morrermos, se nós não falecermos, está tudo bem. O importante é que nós imitemos o que João diz aqui para a gente. Faça o bem, imite o que é bom. Mas também, na dinâmica de conduta aprovada, conduta reprovada, nós temos um destaque aqui novamente para o oposto, para uma conduta reprovada. E o texto ele diz para a gente que se você faz o mal, você não conhece a Deus. Não é isso que o verso diz? O verso 11, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Aquele que faz o mal não é de Deus. Aquele que faz o mal não conhece a Deus. Ele faz aqui e mostra a conduta, expõe, traz a evidência, a conduta daquele que tem um mau testemunho. Aqui é muito cristalino, é muito claro, é muito claro. João sabe daqueles que não viram a Deus. João sabe daqueles que dão um mau testemunho como um mau testemunho de Diótrefes. E essa é uma pergunta boa para nós fazermos aqui. Quem nós temos imitado? Nós precisamos lembrar disso. Nós somos chamados porque conhecemos a Deus, nós somos chamados a testemunhar. Seja dar um bom testemunho, seja dentro da nossa comunidade, seja fora da nossa comunidade, seja em casa. Sabe por quê? Porque quando a verdade entra na nossa vida, ela altera. Quando Jesus entra na nossa vida, ela altera o nosso modo de perceber. Por isso, nós fazemos o bem, porque nós pertencemos a Deus. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E não foi um preço barato, mas foi um preço que nós não poderíamos pagar. E por isso ele diz aqui, faça o bem, imite o que é bom. Olhe a conduta daqueles que estão ao seu redor e imite aqueles que fazem o bem. O mal existe. Condutas erradas existem, condutas reprováveis existem, mas essas condutas precisam ser confrontadas como João fez, para que a verdade destaque o que nós não devemos imitar. Condutas incorretas, atitudes erradas, se identificadas, não devem ser repetidas, não devem ser imitadas. Nesse processo de fazer o bem aos outros, de obedecer, de imitar, Deus vai usar as pessoas, como eu, como você, como usou Gaio. Por quê? Porque o evangelho que entra, ele altera a vida dessas pessoas. E essas pessoas, com uma vida diferente, elas têm impacto na vida de outras pessoas. Principalmente, e aqui é muito bom a gente lembrar disso aqui, a nossa mudança de vida causa impacto na vida daquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Não podemos sermos da mesma forma ou fazermos as mesmas coisas após Jesus entrar na nossa vida. Nós precisamos buscar imitar a Cristo. Imitando as pegadas de Jesus, nós somos abençoados. A minha responsabilidade como cristão, como tendo um bom testemunho, deve ser a responsabilidade diferente do que a responsabilidade daquele homem. Eu preciso servir com alegria, eu preciso fazer bem aos outros, eu preciso fazer como Gaio fez, agir de forma hospitaleira. Eu preciso entender a minha posição, que não é uma posição de protagonista, mas uma posição de servo. E eu insisto, servos fazem o quê? Servos se doam, servos se envolvem, servos sacrificam tempo, servos investem no reino. E finalizando, nós temos ainda uma promessa maravilhosa. Olha só, aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não vê a Deus. Que promessa maravilhosa. Diferente das promessas que nós escutamos aí.
Preste atenção no seu testemunho. Olhe para a sua vida. Imite o que João pede e ordena a Gaio aqui a imitar. Faça o bem. Sabe por quê? Porque você é de Deus, você é servo de Deus. Você é servo de um rei que se fez servo. Mas que vai vir em glória, vai vir em majestade. E com ele nós vamos o quê? Nós vamos sentar à mesa, nós vamos ceiar, nós vamos nos alegrar. Que maravilha! O bom testemunho cristão, ele torna o quê? Ele torna evidente aqueles que se opõem a Jesus Cristo, aqueles que se opõem à verdade. Finalizando, quando nós olhamos para o que Jesus fez por nós, quando nós olhamos para a obra dele na cruz, quando nós lemos esse livro aqui, nós precisamos buscar viver de forma diferente. Meus irmãos, eu peço a Deus que o meu testemunho, a minha conduta, ela seja reflexo daqueles que buscam imitar o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela expõe aquilo, Senhor, ao que nós devemos repelir. Ela expõe aquilo que nós não devemos seguir. Mas ela também, ó Deus, ressalta as qualidades que nós devemos buscar. Não porque nós sejamos algumas coisas, Pai, mas porque Tu fez de nós vinho novo. Tu fez de nós novas criaturas. E a partir daí, Senhor, a nossa forma de viver deve ser diferente. Não porque em nós haja algo de precioso ou maravilhoso, mas porque Tu, Deus, é maravilhoso. Tu és, com Teu Espírito em nós, a fonte, ó Deus eterno, de todo o bem. Que nós possamos, ó Pai, buscar com as nossas vidas, com as nossas condutas, um testemunho que dê, ó Pai amado, e que seja reflexo de seguidores verdadeiros de Jesus Cristo. Muito obrigado pela Tua maravilhosa palavra, que é sempre lâmpada para os nossos pés, é sempre luz para o nosso caminho. Que ela possa ser, ó Deus, a baliza das nossas vidas. E quando nós, ó Deus, pensarmos em nos desviar, ou, Senhor, quando nós cairmos, que Tu, ó Pai, nos faça voltar a Ti. Tu faça, ó Deus, nós nos lembrarmos das Tuas promessas que estão depositadas nela. E na certeza, Deus, de que Tu é um Deus fiel. E a Tua fidelidade, ó Deus, nos sustenta. A Tua fidelidade nos mantém. Apesar de nós. Muito obrigado, Senhor, porque Tu é bom e Tu tem olhado pelos Teus servos. Nos dá, ó Deus, sempre um coração humilhado e quebrantado e que reconhece, ó Deus, que Tu é que faz a obra. Nos dá coração de servos, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém.